Bom, estou um mês usando o Void Linux e eu queria explicar, compartilhar minha experiência há um ano usando essa distribuição muito boa. Dá uma entrada aqui na página oficial do Void Linux, só para dar uma breve apresentação. O Void Linux é uma distribuição de Linux, né, padrão, sistema operacional, que é Stable Rolling Release, Rolling Release Stable, né, estável, que você instala uma vez e vai atualizando infinitamente, que usa o XBPS como gerenciador de pacotes, que é muito robusto, muito bom, e o Runit como sistema de inicialização ao invés do systemd. Ele é uma distro independente, né, como ele diz aqui, não é um fork, é desenvolvido por voluntários independentes. E é isso, o foco do Void Linux é ser uma rolling release stable, focando na estabilidade do que ser bleeding edge, né? Ou seja, ser mais ter os pacotes mais atualizados que acabaram de sair. Na verdade, é para você ter um sistema atualizado, mas que funcione, não quebre, né? Ou pelo menos seja muito difícil de quebrar, a não ser que você queira que quebre. Dispensadas as apresentações, eu não devia ter fechado o navegador não, na verdade. Porque a instalação do Void Linux é muito simples. Ele te permite, cadê download? Você pode baixar live image, né? E essas live images aqui tem a XFCE, que já vem com um ambiente gráfico, você pode instalar no live USB, né? Tem a versão glibc, GNU-libc e o Musli. É preferível usar o GNU-libc porque tem mais compatibilidade com o software. Eu instalei esse aqui, ó. Quando eu instalei foi com essa imagem aqui, eu instalei o Shorg e o i3 depois, né? Enfim, fiz toda a instalação do sistema e o instalador dele é bem simples, ele é bem intuitivo, na verdade é muito fácil. Como aqui tá falando, né? Você toca aqui a Void Installer, quando você boota, né, pelo pendrive, Void Installer e você começa a instalar, você vai fazendo as configurações muito simples. E aproveitando que eu estou falando da instalação, aqui na própria documentação do Void Linux é muito boa. Aqui você vai conseguir instalar tudo que você precisa. Entrando aqui na documentação, tem tudo que você precisar aqui. Aqui é sobre o Void Linux, né? Explica e tal. Tudo que eu precisei configurar foi pela documentação, muito bem explicada, muito enxuta. Vai abranger sim o uso de desktop ali e servidor também, mas para você configurar e deixar seu sistema funcionando para você nunca mais mexer. Aqui, ó, quando eu precisei instalar o Shorg, eu nunca tinha instalado antes, inclusive. Pela documentação aqui, ó, foi perfeitinho para fazer, suave demais. Inclusive aqui eu nem tinha visto isso aqui, ó, já ele por padrão vem com um exemplo do i3, né? Engraçado, não sabia disso. E o Display Manager ele também dá uma explicada aqui, ó, que você pode tacar o do Gnome, do KDE ou o LightDM. E, enfim, tudo que é necessário para instalação é muito fácil. Configuração e etc. O Void Linux ele é uma distribuição independente, né? Então basicamente tudo nela não é como nas outras, né? Então eles explicam realmente como faz tudo. Aqui tem um guia da instalação aqui para você fazer o keyboard, né? O teclado, configurar internet, hostname, local e time zone, bootloader, partições, tudo tá aqui. A forma que o Runit gerencia os serviços é interessante. E para você setar os serviços, né, você habilitar eles, é bem simples. Ele dá explicado aqui, né? Uso básico, você usa o comando SV de service up, down, restart, status, para você ver essa parada. DHCP, você faz a mesma parada. E aqui tá para você habilitar, né? Você usa ln -s etc serve e o nome do serviço para var service, e você você habilita, né, para você poder coisar ele, ligar ele, né. Bem simples, você consegue fazer isso com qualquer serviço que você precisa e muito fácil. A configuração dele, apesar de ser do zero, é muito fácil, é muito bem documentado, você consegue fazer tudo o que você quiser e precisar, sem muita dificuldade. E bom, para instalação e configuração do sistema foi bem simples. Eu uso o i3, o IDOM Manager, que é muito simples de configurar também. Uso tipo a Polybar e outros softwares gerais, tipo o Rofi e etc. Eu uso o Rofi no Power Menu também aqui em cima.
Mas esses softwares estão muito simples de customizar e não estão diretamente ligados com o Void Linux, né? Apesar de ter no repositório, e você pode instalar simplesmente com o comando xbps install s e o nome do software, tipo i3, a Polybar e tudo que você precisar aí, um XFCE4, sei lá, tudo que você precisar aí para instalar o seu software ou DE, né? Desktop Environment, ambiente gráfico aí. E nesses um mês desde que eu instalei e configurei tudo, eu fiz tudo em pouco tempo, menos de uma hora eu instalei e configurei tudo. Eu não precisei consertar nada. Eu instalei as paradas que eu precisava, meus bagulho os softwares, né, que eu uso, porque vem do zero, tudo limpo. Eu instalei e nunca mais mexi. Fui instalando mais coisas que eu precisava, né? Tipo a Steam, que eu passei a jogar um pouco e etc. Eu talvez instale um pacote Office, inclusive, o LibreOffice. Mas no geral, o sistema não me deu dor de cabeça nenhuma. Eu estou com atualmente 700 pacotes instalados agora no sistema, o que está bem satisfatório para mim, né? Quando eu usava Linux Mint, por exemplo, isso aqui era 2000 a mais do que isso. Tava quase chegando em 2600, né? E no Debian era o dobro disso, mesmo com menos softwares ou a mesma coisa instalada. Então o sistema ele é bem enxuto e direto. Tipo, ele funciona de verdade com o mínimo possível. E ele é muito leve e responsivo por causa disso. As coisas só são diretas. E o meu hardware nem é bom. Como tá vendo aqui, é um i3 de terceira, com um vídeo integrado, que aqui tá falando que é do Xeon i3 dessa série aqui, né? Que é verdade, mas não é esse gráfico específico. É um HD 2500, 8 GB de RAM, padrão, um desktop bem simples, de 2012 isso aqui, e ele está funcionando plenamente, perfeitamente para o uso básico de navegação, estudo. Até eu consigo jogar um pouco, tem até o Don't Starve aqui, ó, como dá pra ver. E a Steam, que eu jogo umas paradas. Eu uso Nelvin, né, como editor de texto para escrever. E eu tava escrevendo uns códigos aqui, ó, em C, que é perfeitamente programável isso aqui, né? É perfeito para você estar programando, tá perfeito pro meu uso para programação e estudo. E se fosse para resumir o Void Linux numa frase, seria que ele simplesmente funciona, né? É incrível isso, cara. Sem caô. E por isso eu acho que eu não vou trocar esse cara tão cedo, pra ser sincero. Ainda que eu pegue uma máquina melhor, o máximo que eu faria seria trocar o Desktop Environment, né? E eu acho que ainda assim eu não faria isso, porque eu gosto bastante do style Window Manager. Talvez no máximo trocar ali para um Sway ou Hyperland. Mas, no geral, esse sistema ele é bem robusto, ele é uma base bem sólida para assumir a partir dele, né? Ele não é tão complexo e sabe, como o Arch Linux, ele não quebra como o Arch Linux, né? Não é tão... Cara, que esqueci a palavra. Ele não é tão bleeding edge como o Arch Linux, nem tão masoquista, digamos assim, né? Como o Gentoo, onde você tem que compilar a maioria dos... Acho que na verdade todos os pacotes do sistema você tem que compilar. E ele é rolling release, keep it simple, minimalista, mas sem toda essa dificuldade, digamos assim, dessas distribuições, né? Então ele acaba sendo um ponto doce muito bom ali entre o minimalismo no Linux e o masoquismo, digamos assim, né? Por isso eu acredito que eu não vou trocar essa distribuição tão cedo. Talvez eu use um Gentoo pela experiência, mas não como meu sistema principal. E é isso, o Void Linux tá sendo essa minha experiência com o Void Linux, usando um mês, eu não tive nenhum único problema com ele. Eu pretendo fazer mais vídeos, inclusive, sobre ele, porque o XBPS é incrível. E no geral, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar experiências, dar sugestões e etc., o comentário tá aberto.
Valeu? Tamo junto, é nóis. E valeu.